Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Sala Debate. Esta noite vamos falar sobre saúde, sobre carreira, sobre formação profissional. Recentemente, uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, no Diário Oficial, argumenta que os farmacêuticos podem prescrever remédios que não necessitam de receita médica. Essa medida está trazendo alguma polêmica porque o Conselho Federal de Medicina argumenta que a lei que regulamenta a profissão do farmacêutico não prevê o diagnóstico de doenças. Como é que o consumidor, a pessoa que busca ali uma medicação dentro de uma farmácia, fica nesse sentido? Ela tem condições de ser atendida por um profissional que tem determinada qualificação e vai tomar determinada atitude? Ela deve procurar outro representante que teve uma outra trajetória, outro tempo de formação para receber a orientação necessária? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? O farmacêutico pode prescrever medicamento, mesmo que o medicamento não necessite de receita médica? Faz sentido isso? Vocês concordam com essa argumentação ou tem uma outra opinião? Participe com a gente do Sala Debate, que começa agora. Ao meu lado aqui no estúdio, José Ramon Blanco, ele que é médico e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e que está aqui representando também o Conselho Federal de Medicina. Conosco, o Marcos Vinícius Andrade, ele que é diretor executivo do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. E Tarcísio José Palhano, ele que é professor do curso de farmácia da Federal do Rio Grande do Norte e assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia. Nosso contato já está aberto, participe conosco pelo Twitter, pelo Facebook, pelo site do Futura, mande suas perguntas, seus comentários, que na medida do possível nossos convidados as responderão a você. Vamos começar essa conversa de hoje com uma reportagem sobre automedicação e a quantidade de medicamentos vendidos no Brasil. Pode rodar. O brasileiro está consumindo mais medicamentos. Segundo a Associação Brasileira dos Distribuidores de Laboratórios Nacionais, as vendas de medicamentos no país somaram quase 50 bilhões de reais em 2012. O número representa alta de 16% em relação ao ano anterior. Sobre a quantidade de medicamentos, a associação calcula que houve alta de 10% e, no caso dos genéricos, o aumento foi de quase 17%. Entre esses medicamentos estão os MIPs, ou medicamentos isentos de prescrição. Eles não possuem taxa e não precisam de receita médica. São remédios de venda livre, como, por exemplo, os analgésicos, anti-inflamatórios e os fitoterápicos. Mas é fato que seu uso indeterminado pode causar problemas sérios aos pacientes. A ingestão de quantidades excessivas de analgésicos e outros remédios para dor podem criar dependência e desenvolver quadros de reações adversas, como lesão no fígado, sangramento no estômago ou intestinos, alteração dos rins e tonturas. Muito bem, lembrando a vocês que daqui a pouquinho pelo telefone outro convidado participará do debate, o Sotero Meng, ele que é professor e doutor do Departamento de Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meus caros, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença. Boa noite. Tarcísio, vou começar com o senhor. A gente tem aí a informação de que a resolução permite que farmacêuticos agora, dentro do encaminhamento de uma resolução como essa, possam prescrever medicamentos que, a princípio, não precisam de uma prescrição médica. Até que ponto uma medida como essa se torna eficaz nesse momento da discussão e por que ela não foi tomada antes? Muito boa noite para o senhor. Boa noite, Brito. Na verdade, essa resolução, ela, embora tenha sido aprovada e publicada agora, ela já era objeto de discussão no âmbito do plenário do Conselho Federal de Farmácia há um bom tempo, pelo menos há uns 3, 4 anos. É verdade que nos últimos 2 anos isso se acelerou um pouco mais, se acentuou um pouco mais. E com a nova gestão que assumiu em 2012, a diretoria do Federal, isso foi tomado como um ponto de bandeira, né, a ser perseguido por esta gestão. Por isso as coisas se aceleraram mais, mas mesmo assim eu posso lhe dizer que se não foi aprovado antes, foi exatamente pela preocupação em fazer algo consistente, algo pensado, algo planejado, que não resultasse de nenhum assodamento que depois pudesse trazer consequências não desejáveis por toda a categoria farmacêutica. Essa é a essência de ter sido somente agora. Agora, a razão maior dessa resolução, ela pode ser dita de maneira até simplória.
O Conselho Federal de Farmácia está cada vez mais preocupado em ser um ator ativo nesse processo de proteção à pessoa, ao paciente, ao usuário de medicamentos, ao consumidor de medicamentos. Porque, como você bem disse, e a matéria foi muito bem feita e foi nos pontos chaves, hoje esse medicamento que o Conselho Federal de Farmácia, para o qual o Conselho criou esta regulamentação, é um medicamento que está aí, à mercê, à mão de qualquer pessoa. Deixa eu pegar então a opinião de mais um dos nossos participantes, José Ramon Blanco, que representa aqui o Conselho Federal de Medicina. José Ramon, por que o Conselho Federal entrou com um recurso contra esse argumento do Conselho Federal de Farmácia? Muito boa noite para o senhor. Ô Brito, a questão é da legalidade. As resoluções, nós dos conselhos também publicamos resoluções, mas as resoluções dos conselhos de profissões regulamentadas só atingem aquela população de profissionais. Elas não podem extrapolar o que a legislação estabelece dentro daquela profissão. Então, quando a gente vê que na lei da farmácia, por exemplo, que é da época de Juscelino, quando foi estabelecida a legislação, não havia nenhuma previsão de prescrição. Então, é em cima disso que a gente se bate. E mesmo hoje, com a nova medida provisória aprovada, também em lugar nenhum está dito que o farmacêutico pode prescrever. Agora, essa questão é uma questão do ponto de vista assim, burocrático do Ministério da Saúde, isso é muito simples de se ver. Um produto que é vendido nas farmácias, ele tem um código do Ministério da Saúde. Aqueles que são de número 1, antecipando todo o numeral, ele é de venda livre. Já aqueles que têm o número 2 são considerados medicamentos. E alguns desses oferecem realmente risco, mesmo que não estejam, vamos dizer assim, dentro daquelas medicações dos receituários controlados, receituários onde você usa um talão de cheque branco para alguns produtos, azul para outros produtos, enfim. Então, a preocupação do Conselho Regional de Medicina é sempre com a ética e com respeito às legislações. Para você ter uma ideia, só para fechar, há algum tempo atrás se discutia a questão que abrange toda a sociedade, a questão da eutanásia, a questão da ortotanásia, para você morrer com dignidade e não ficar, como muitas famílias reclamam, do indivíduo ficar dentro dos CTIs com aquela situação que as famílias sofrem muito. E a morte com dignidade. O Conselho de Medicina também baixou uma resolução que foi questionada pela Justiça, porque interferia em procedimentos legislativos de outras esferas. Mas talvez ali o ponto de comparação é um pouco diferente, né? Mas eu estou falando... Pela legalidade, sim. Porque, obviamente, pela legalidade, eu acho que até algumas condições da nossa legislação conseguem avançar também ao longo do tempo, porque o tempo muda e o contexto é outro. Você pode avançar, Brito, mas você não pode ultrapassar. Claro. Existe vamos chegar nesse nível. Existe um ordenamento jurídico que é da Constituição, das leis e depois as resoluções. Claro, até porque se não fosse assim, para que leis, né? Marcos Vinícius, muito boa noite. Boa noite. Vamos tentar agora pensar numa circunstância como essa, independentemente dos conselhos e dos profissionais envolvidos, vamos tentar trazer um pouquinho para o outro lado do balcão, que é o lado do consumidor. Sim. A pessoa chega numa farmácia, procura ali um profissional, encontra um profissional, às vezes não encontra um profissional, quer comprar um medicamento que a priori não precisa de prescrição médica, está ali com uma dor de cabeça, uma gripe, alguma coisa mais simples. O que isso tudo que está em jogo numa discussão como essa muda na confiança desse cidadão comum para adquirir um remédio? Então, Brito, em nota do Conselho Federal de Medicina foi colocado que a prescrição farmacêutica ela promoveria, de certa forma, a automedicação. Pessoalmente, eu discordo plenamente dessa afirmação. Vejamos, se realmente esta fosse uma preocupação do CFM, entraria assim então com um processo para retirada de qualquer medicamento isento de prescrição ao alcance do consumidor. A reportagem mostrou muito bem isso.
é que hoje nós temos aí um universo de medicamentos que são considerados aí de venda livre, que o consumidor vai lá, consome da forma e na quantidade que quiser, né? Nós sabemos que medicamentos não podem ser considerados produtos de uso comum. E, infelizmente, nós temos hoje, dentro das farmácias, esses medicamentos ao alcance do consumidor. Por, obviamente, legalidade dentro da postura da Anvisa e do Ministério da Saúde, né? Exatamente. E o que eu vejo dentro da resolução de prescrição farmacêutica é, na verdade, tentar barrar esse alto consumo ou uso irracional de medicamentos. Agora, há principalmente pesquisa esses nesse medicamentos. sentido de que, olha só, o país tem cerca de 200 milhões de habitantes. Sim. E, obviamente, existe ali uma fatia da população que está sendo analisada para saber se esses medicamentos que não dependem de prescrição médica, Sim. pelo seu consumo desequilibrado, estão causando algum desconforto ou até prejuízos para a saúde da população. Existem pesquisas nesse sentido que comprovam que o consumo desses medicamentos que não necessitam de prescrição médica está acontecendo e causando prejuízos? Com toda certeza. Vejamos, 54% da população tem o hábito de se medicalizar regularmente. Nós concluímos esse estudo recentemente, no mês de maio. Destes 54%, 14% tem o hábito de se medicalizar regularmente com analgésicos, ou seja, aqueles medicamentos isentos de prescrição. Qual é o espectro do estudo? Foi feito em quantas regiões? 132 municípios. 132 municípios, exatamente. Um universo de quantas pessoas, mais ou menos? Universo de 2.100 pessoas. Foi um instituto que nós tivemos aí o amparo técnico do Instituto de Pesquisas Datafolha, que nos auxiliou. Então, vejamos, se um universo de praticamente 25 milhões de pessoas tem acesso a medicamento que eles chamam de isentos de prescrição, que, na minha opinião, não deveria existir essa classificação, porque medicamento não é produto de uso comum, não está ali para me usar da forma como eu quiser. A gente cai um pouco no que o Ramon falou, né? Se está na regulamentação, está na legislação, é porque o protocolo do Ministério e, obviamente, da Anvisa afirmam que sim, né? E, obviamente, passou por estudos para que isso seja compreendo, inclusive, o porquê que a Anvisa chega ao extremo de permitir medicamentos com esse tipo de classificação. Vejamos, não temos a quantidade de médicos e agora farmacêuticos, em termos de quantidade, qualificados para prescrever para 54% da população brasileira que se medicaliza agora regularmente. Você tocou no ponto nefrálgico também que pode ser considerado desse debate. Quer dizer, sim. A gente está aí com o programa Mais Médicos, a gente sabe da lacuna de alguns profissionais dentro de farmácias e a gente percebe que o país, ou obviamente algumas entidades de classe, tomando decisões ali para tentar minimizar esses impactos. Exatamente. Faz sentido isso? É isso que o Marcos Vinícius falou, por exemplo. A gente sabe que existe falta de profissionais em determinadas regiões. E aí a gente dá confiança para a população sair comprando medicamento e por isso agora talvez a necessidade de uma prescrição do farmacêutico? Bom, eu só queria, talvez até atrapalhando um pouco a pergunta, mas fazer uma observação que eu acho pertinente. A propósito, inclusive, da sua intervenção. Uma coisa é preciso ficar bem clara, medicamento isento de prescrição médica, mesmo que tenha esse número 1, ele não quer dizer medicamento isento de risco. Então, as pessoas têm acesso livre, como eu encerrei a minha primeira fala dizendo isso. A pessoa chega lá na farmácia, pega o medicamento, se automedica, ela muitas vezes, e eu não atribuo só isso ao analfabetismo, ao semi-analfabetismo, ao analfabetismo funcional, pessoas mesmo esclarecidas, porque são de outras áreas, de outras esferas, não têm obrigação de dominar aquele tema tão específico. Então é preciso ficar claro isso aí, ponto pacífico. Não há medicamento inócuo. Todo medicamento tem o outro lado, o lado da boa ação, o lado desejável e o lado indesejável, que é o lado ruim, o lado da reação adversa. Bom, eu vou lá, eu sou um paciente qualquer, eu sou uma pessoa, eu vou lá na farmácia, encontro esse medicamento à minha mão, porque o Conselho Federal de Farmácia fez tudo para que os MIPs ficassem fora do balcão, atrás do balcão da farmácia, não na frente. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu demover a Anvisa da ideia de retornar os MIPs para fora do balcão da farmácia. Isso seria por conta de lobby de indústria farmacêutica para não vender medicamentos? Não sei, não? Não gostaria de entrar nesse mérito. Mas, assim, o medicamento está lá ao livre acesso. Então, a pessoa tem uma dor de cabeça. Vai lá, pega o comprimido que o ator, a atriz, o cantor, o artista estão dizendo na televisão, especialmente, tome isso, que isso é bom para isso. Ou ela vai pelo vizinho, pelo amigo, pelo irmão, pelo parente, enfim, ou pelo balconista da farmácia.
Então ele chega lá, pega um medicamento, vamos supor um bastante utilizado, paracetamol. O paracetamol é extremamente hepatotóxico, tóxico para o fígado. Então, este medicamento é de venda livre, é isento de prescrição. Tem uma pergunta aqui nesse sentido, Tarcísio. Permita-me interromper, porque a Yáscara Paiva, pelo Facebook, ela faz o seguinte questionamento, muito nessa linha. Gostaria de saber se para prescrever um medicamento, o farmacêutico irá realizar algum tipo de exame físico no paciente. Ele está preparado e capacitado para assumir essa responsabilidade? E, obviamente que tem que ser analisado caso a caso, né? Talvez não sei se no caso do paracetamol. Mas achei que você diria para a Paiva Lima, que quer saber se o farmacêutico faria algum tipo de exame naquele momento, coisa que o médico faz. Olha, porque, retomando o raciocínio, então ele vai lá e pega isso e usa. Ele tendo um farmacêutico a quem se dirigir, ele não vai fazer isso, ele vai ao farmacêutico. E o farmacêutico vai fazer a sua anamnese. O que é anamnese? É o retrospecto, é o regresso da memória, é a reminiscência, é procurar na história do paciente se alguma coisa tem alguma correlação, por exemplo, com a hepatotoxicidade. Ele pode desconhecer, ele pode ser um usuário de álcool, crônico ou acidental, informal. Ele pode nem se dar conta de que ele já tem um dano prévio no fígado. Ele usa um medicamento que é tóxico para o fígado. Claro que esse quadro vai se agravar. Quem é que pode dar essa informação a ele se esse medicamento estiver pura e simplesmente ao alcance dele? Por um lado, fazendo aqui uma reflexão, por um lado, seja legítimo o possível controle de um medicamento para não causar danos, mas por outro também, será que a farmácia é o ambiente que se tem condições para fazer uma análise como essa pela rotatividade de pessoas que buscam ali medicamentos em determinadas regiões do país também? Olha, eu acho que tudo é uma questão questão de cultura, porque nos países onde a farmácia é um estabelecimento de saúde, existe esse tipo de prática. E a gente sempre argumenta, as pessoas não têm tempo de parar numa farmácia. Sim, mas você para numa fila de banco. Quando dói no bolso é outra coisa, né? Não, mas não é que seja no bolso, é que você não tem opção. Você está ali para ser atendido, você vai esperar. Se estabelecer, se criar o hábito, é claro que as pessoas vão querer ser ouvidas. Porque, veja bem, Brito, a preocupação inicial do Conselho não foi pura e simplesmente regular sobre a prescrição farmacêutica. A preocupação maior do Conselho é oferecer serviços de saúde à população. População... Vamos conversar então, obviamente, para a gente continuar essa linha de raciocínio, a gente tem que trazer aqui mais tempo. Vou te dar a palavra, Marcos Vinícius, só para trazer um quarto convidado que está na linha já com a gente, acompanhando este debate e, na medida do possível, vai tentar participar também. Converso agora com Sotero Meng, ele que é professor e doutor do Departamento de Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sotero, muito boa noite para o senhor, obrigado pela participação no Sala Debate de hoje, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite, Sotero. A gente está vendo aqui a discussão sobre, obviamente, a capacidade de farmacêuticos em poderem prescrever remédios sem a receita médica, mas a necessidade disso também, um outro posicionamento do Conselho Federal de Medicina. Até que ponto, na opinião do senhor, essa é uma medida que trará benefícios para a população, tendo como um pano de fundo a questão da automedicação do brasileiro? Muito boa noite, Sotero. Boa noite. Essa é uma questão bastante complexa. Eu acho que, primeiro, a automedicação é um fenômeno que tem muitas facetas e tem muitas iniciativas. Ele tanto parte do acesso ao medicamento numa farmácia, disponibilizado por um farmacêutico ou por um atendente, tanto quanto do seu próprio estoque de medicamentos. E esse estoque de medicamentos é formado ao longo de um processo de aquisições. Alguns estudos nossos têm mostrado que uma boa parte dessa automedicação é uma experiência que os indivíduos têm de uma prescrição médica anterior. Foi em que alguns estudos nossos nós chamamos de sobrevida da prescrição. O que é isso? Eu fui ao médico, eu fiz uma queixa, ele fez um exame, me fez uma prescrição, eu tive um bom resultado com essa prescrição e então eu aprendo que para esse conjunto de fenômenos eu tenho esse recurso. E isso, ao longo da vida, vai se acumulando, tanto para os indivíduos quanto para os seus parentes e seu familiar. E aí cria-se um conjunto de informações sobre medicamentos que é muito superior a este evento simples da farmácia para produtos de venda livre.
Tudo bem, Sotero. Eu vou trazer seu ponto de vista aqui para os nossos representantes, para a gente também continuar esse debate, pedir para o senhor continuar na linha, que já a gente volta com mais questionamentos. Blanco, o que a gente tem a dizer aí nesse ponto de vista do Sotero? A gente está vendo ali mais uma questão que é, obviamente, a cultura do brasileiro de procurar medicamentos, né? Isso ainda é muito pesado, né? Exatamente. E nisso eu concordo com o Tarcísio. Existe realmente uma cultura de procurar uma solução mais prática e todo medicamento, todo produto, seja ele 1, 2, o 3 a gente já sabe que faz mal, que as bebidas alcoólicas e tudo estão dentro do número 3. Então, tudo isso é passível de risco. Uma planta que você mexe em casa é passível de risco. Então, tem certas substâncias, sejam elas medicamentosas ou não, que elas são passíveis de risco. Agora, o que nos preocupa mesmo é realmente a ética, é a banalização das questões de saúde. O que o senhor quer dizer com isso? É dentro da linha que você falou agora há pouco, Brito. É a questão dos mais médicos, onde você joga para a população a esperança de que o problema de saúde estaria resolvido com a presença de um médico importado ou até próprio, né, nativo, né? E, na verdade, nesses locais você não vai ter nenhum aparelho de eletrocardiograma, ultrassonografia, não estamos falando em tomografia. Não é o profissional que vai fazer milagre. Exatamente. Então, na verdade, você querer jogar nas costas de uma profissão a incapacidade governamental, seja ela em que nível for, federal, estadual, municipal, da solução da saúde, onde falta financiamento, onde falta gestão, onde você tem profissional de saúde, seja ele médico, seja ele farmacêutico, seja ele um odontólogo, e você joga na mão do prefeito, que não te remunera, e depois vem colocar na categoria médica a falência disso. Realmente, há lugares que realmente faltam médicos, mas a população não pode ser enganada. Não pode ser enganada, mas é nesse contexto. E eu te digo o seguinte, Brito, isso não é um plano de governo atual, isso é um plano do Banco Mundial que já vem há mais de 30 anos, com a banalização das ações de saúde e a substituição de profissionais em procedimentos que reduziriam em 65% a demanda da utilização de médicos e a substituição por outras coisas. O parlamento aqui brasileiro já tentou isso. O atestado médico de saúde, houve projetos aí de botar atestado de saúde. Então, qualquer profissional da área de saúde poderia dar. Graças a Deus que isso não passou. E assim tem uma série de outros. Na área de perícia, eu trabalho em perícia médica há 37 anos, havia uma modificação, um projeto de lei que, ao invés de dizer que o laudo médico-pericial, se tirava a palavra médico. Eu não acredito mais em Papai Noel. Eu também acho que a categoria médica não é a GNI que foi cantada pelo Chico Buarque. Então, nós vivemos um momento de apreensão e é preciso que a população saiba da colocação como os médicos estão se sentindo. Mais opiniões da população aqui agora. Temos a Ana Alice Freitas Figueiredo, ela fala o seguinte, olha, é bom lembrar que apenas foi regulamentado o que já ocorria no cotidiano do exercício da profissão do farmacêutico. Mas fiquem atentos, apenas farmacêuticos com especialização na área clínica poderiam prescrever. Isso é fundamental que se fique claro. Faz alguma diferença esse tipo de ponderação, quer dizer, a especialização numa área clínica dentro da figura do farmacêutico? O que você acha? Com toda certeza. Inclusive, a própria resolução da prescrição farmacêutica já prevê alguns conhecimentos necessários que serão básicos aí para que o farmacêutico esteja habilitado a prescrever. Agora, Brito, só fazendo um resgate do final da fala do doutor, que representa o CFF, acho muito pertinente quando ele diz que a resolução da prescrição farmacêutica tem uma preocupação, um fundo um pouco maior, que é trazer o resgate da farmácia como estabelecimento de saúde. Isso faz muito sentido, porque neste mesmo estudo que eu acabei de citar agora anteriormente, nós detectamos que 84% da população hoje vê a farmácia como um mini mercado ou uma loja de conveniência. Por conseguinte, o produto farmacêutico uma mercadoria comum. E outro dado aqui, obviamente, que a gente tem também do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, que 10% das farmácias do estado, cerca de 1.500 estabelecimentos, não conseguem ter ali a figura do farmacêutico, sentem falta dessa figura. Exatamente. São dois atributos importantes, né? A banalização do estabelecimento e, obviamente,
uma taxa ali de 10%, talvez seja ali algo até mensurável dentro de um estado como São Paulo, mas são 1.500 estabelecimentos sem a figura do farmacêutico também. Exatamente. Existe um outro dado interessante, somente 46% da população brasileira hoje, ao chegar dentro de uma farmácia, consegue identificar quem é o farmacêutico. Eu acredito que a partir de agora, com a implementação de uma prescrição farmacêutica, esse profissional ele será mais atuante na comunicação de saúde de um modo geral. Eu acho que no dia a dia, conheço pessoas que às vezes também têm dificuldade para identificar, até confundem com balconista. Até porque todos estão vestidos de branco, enfim. Vamos trazer mais perguntas aqui, gente, mais posicionamentos. A Jaqueline Soriani, obrigado Jaqueline pela sua participação. Ela fala o seguinte, pelo Facebook, a automedicação pode trazer muitos malefícios. Acredito que com a orientação correta do farmacêutico, esses males serão minimizados. O Rogério Felício, ele também fala, não corremos o risco do paciente estar sofrendo de uma doença grave pelo diagnóstico superficial de um farmacêutico, trazer ali consequências ainda mais graves. Talvez uma doença grave não demande um medicamento sem prescrição, obviamente, né? Faz aí uma ponderação o Rogério, mas dentro do contexto aqui do debate, Rogério, acho que dificilmente uma doença grave poderia ter ali um medicamento desses que estão em debate aqui hoje. Correto, Tarcísio? Correto. Vamos lá, mais perguntas aqui que estão chegando pelo Facebook. Pergunta da Juliana Pires, olha, a farmacêutica já falou que é boa essa resolução, a população teria realizado menos automedicação, a classe farmacêutica está preparada. Obrigado, Juliana, pela sua participação. Enfim, a gente está aí com um desafio pela frente. Que perspectiva os senhores têm de encaminhamentos de uma resolução como essa? A gente está aí, obviamente, vivendo um trâmite, um trânsito, mas algo vai ser definido. Talvez daqui a 2, 3 meses, temos aí cerca de 150 dias, 170 dias a partir de agora para termos novos encaminhamentos. O que vem por aí? Eu acho que o cenário... Tem um revés ou não tem um revés? Não, o cenário ele está realmente muito nebuloso por causa de várias situações. Essa é apenas mais uma. Ela não é isolada, ela vem dentro de um concerto. Isso daí é um mix. Então... se falou aqui uma dor de cabeça e tudo bem. Olha, uma cefaleia, uma dor de cabeça, ela pode representar uma série de condições de doença, de adoecer, inclusive tumores cerebrais. Então, a boa fé, a boa intenção não substituem, às vezes, uma orientação clínica. Então, o perigo é esse, é a banalização, não no sentido pejorativo de querer diminuir ninguém, nenhuma profissão. Pelo contrário, Tarcísio, eu quando passei na medicina, eu também passei na farmácia. Eu ia ser farmacêutico se eu não passasse lá na Praia Vermelha. Bom, nós vamos trazer na volta do bloco, Tarcísio. Eu vou trazer, obviamente, para o bloco concluir, mas eu vou trazer a palavra para o senhor na volta do bloco. A gente vai fazer um intervalo rapidamente, são 9h33, o programa vai até às 10 horas da noite. Continue mandando perguntas e comentários pelo Facebook. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do Sotero Meng, que gentilmente, pelo telefone, participou deste primeiro bloco do debate. Até uma próxima oportunidade, Sotero. A gente vai para o intervalo rapidinho e você de casa continue mandando perguntas e comentários pelas redes sociais, que daqui a 1 minuto e meio a gente volta com o Sala Debate. Até já!